Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar abordando um assunto um tanto quanto polêmico, que é em relação ao dom de línguas, de falar línguas estranhas. Alguns dizem línguas daqui da terra, outros dizem línguas dos anjos, outros línguas estranhas não decifradas. Enfim, vamos falar um pouquinho disso. E também de uma maneira geral em dons como profecias, dons que causam uma certa dissensão entre as igrejas. Então as igrejas reformadas, em sua grande maioria, tendem a acreditar no cessacionismo, ou seja, eles acreditam que esses dons foram manifestos nesse início da igreja, nesse início da obra de Deus, e ali foi justamente para mostrar o poder de Deus, para como se fosse atestar que Deus poderia fazer coisas extraordinárias, mas que foi só para aquele tempo, que depois veio o entendimento, a palavra já estava firmada, então não é mais necessário esses dons. Os pentecostais já creem que Deus continua se manifestando através de dons da profecia, através da evidência de novas línguas, e que isso jamais veio a parar, que sempre esteve presente na história do cristianismo. Bom, eu quero trazer aqui algumas reflexões, alguns capítulos, versículos da Bíblia para a gente chegar a esse entendimento. Mas eu sempre procuro ser muito direto para que você tente ver o meu posicionamento, refletir com esse ponto de vista que eu vou trazer para você, e a partir disso a gente vai embasar esses argumentos. Então vamos começar aqui em Atos 2. Eu vou ler para vocês alguns versículos para você ver o que está acontecendo ali. Pedro está com uma multidão sendo questionado justamente por essa manifestação do dom de línguas. Alguns dizem que eles estão embriagados, esses que se manifestam, e Pedro vem para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, se você pegar aqui, eu estou aqui com um notebook para me ajudar na consulta aqui, porque tem vários capítulos, fica mais fácil. Então, a partir ali do versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, que o dom de língua se manifestou na língua do povo. E ele começa a citar esses lugares, de onde eles são, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, é cedo, não é hora deles estarem embriagados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vamos parar aqui um pouquinho. Uma profecia do Velho Testamento falando sobre os últimos dias. E Pedro está falando principalmente para os judeus, de que estes homens estão cumprindo a profecia de Joel, ou seja, nós estamos nos últimos dias já naquela época. Já naquela época estava sendo cumprida a profecia de Joel entre eles, que esses homens iam profetizar, ia derramar o Espírito de Deus sobre toda a carne, os vossos velhos teriam sonhos, ou seja, não é algo que vai vir ainda, que os últimos dias às vezes a gente pensa que é a grande tribulação, é só nessa época. Não, nós já estamos nos últimos dias. Então esses sinais já se manifestavam ali, no tempo dos apóstolos. A partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado, o Consolador foi enviado, então isso já se manifestou como sinais dos últimos dias. Então a profecia de Joel já estava se cumprindo ali. Ou seja, já temos um embasamento na palavra de Deus de que os dons não cessaram, de que os dons estão manifestos desde aqueles tempos, porque é os últimos dias. Ainda não voltou Jesus Cristo, ainda não veio
a grande tribulação, ainda não estamos nesse apocalipse, mas estamos sim no período dos últimos dias, pois a profecia de Joel já está se cumprindo. E seguindo aqui no versículo 38, nós vemos Pedro falando, né? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, que é aquilo que a gente já falou no outro vídeo. Ele continua: e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo não quer dizer o dom de línguas estranhas, mas está falando que a partir do momento que você se converte e é batizado, ou seja, você fez esse reconhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14. Eu já fiz também um vídeo em que eu falava do véu, mas da importância de você entender essa interpretação de Coríntios, que na verdade são cartas doutrinárias endereçadas às igrejas da região de Corinto. E você pode ver que Paulo, ele se esforça muito em colocar uma ordem nisso, em colocar uma orientação de como proceder, porque havia muita bagunça, havia muita confusão. Então Paulo está tentando ordenar essa igreja, está falando especificamente para essa igreja naquele tempo, naquela região. Mas vamos ler aqui um pouquinho alguns versículos. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se você pegar antes nesse capítulo, Paulo começa a colocar ordem, para que quando um profetize, não profetize todos ao mesmo tempo. Um profetize, o outro aguarda, para que essa profecia possa ter ordem, todos possam receber dela e depois outro venha profetizar. Então ele começa a colocar ordem nisso, vindo da parte de Deus. Mas se alguém ignora isto, que ignore, que sofra as consequências de não ter essa ordem. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Ou seja, portanto, irmãos, procurai com zelo, ou seja, com prudência, com decência profetizar. E não proibais falar em línguas. Onde é que está o cessacionismo nisso? Paulo está orientando justamente um povo que estava desordeiro, estava tendo confusão. Ele não falou: chega, não falem mais em línguas, mas ele falou: não proíbam, porque é uma manifestação vinda de Deus, por parte do Espírito Santo, não acabou, mas faça-se em ordem. Então ele fala: se um manifesta em um idioma, tem que ter alguém para interpretar, porque senão essa manifestação serve somente à própria pessoa, porque ela está cheia de virtude, está glorificando a Deus, mas é só ela, não vai trazer benefício a um outro. Então ele nem proibiu essa manifestação que ninguém entende, mas essa manifestação que ninguém entende é proveitosa somente a essa pessoa. Bom seria se houvessem intérpretes para que cada um pudesse entender o que o Espírito está se manifestando, mas ele não está proibindo. Vamos em Coríntios 13 agora, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Ou seja, conhecimento vai desaparecer. Será que ele desapareceu entre nós ou ele continua? Profecias aniquiladas, línguas cessarão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso é muito importante, grava isso. Em parte conhecemos, ou seja, não temos o conhecimento pleno, em parte. E em parte profetizamos, também não sabemos o que vai acontecer, somente em parte nos é dado esse dom da profecia. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, o que é pleno, aquilo que é irrepreensível, aquilo que é o todo, então o que é em parte será aniquilado. Por quê? Para que você vai ter uma parte do conhecimento, uma parte da revelação, se já foi esclarecido tudo? Para que você vai ter o dom de língua se você já está vivendo com Deus? Se você já está vendo Jesus Cristo? Se já está consumado isso? Porque agora vemos
por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então ele está falando que essa vida, essa existência, Deus, por misericórdia nossa, permite que o conhecimento seja revelado, em parte, não todo. Nós não sabemos exatamente como que é a Trindade, sabemos em parte. Esses dons são dons vindos da parte de Deus, que não cessaram, que são manifestos para cumprir um propósito de Deus, para se revelar algo em parte. Mas quando chegar o tempo em que nós veremos o nosso Senhor, então tudo isso vai passar, menos o amor, porque o amor é a base de tudo. Deus é amor, então o amor jamais vai passar, mas esses dons vão passar. Então eu queria que você refletisse sobre isso e que entendesse que essa manifestação dos dons é vinda da parte de Deus e cumpre um propósito. Às vezes cumpre um propósito na vida somente de uma pessoa, ou às vezes cumpre um propósito na vida da igreja. Não tem como a gente negar esses dons, porque senão seria negar o poder de Deus, seria negar a obra de Deus. Eu não tenho dom de línguas. Eu acho que falta prudência, que as críticas dos reformados são muito válidas para nós, porque realmente há uma confusão, há um fingimento. Será que 90% das pessoas que dizem falar em línguas, elas falam mesmo em línguas? Será que é o dom manifestado pelo Espírito Santo ou é um teatro? Ou é algo que foi psicologicamente induzido, imposto? Algo até para se classificar como sendo melhor um do que os outros, como se fosse, olha, eu sou mais santo por isso. Então pense a respeito disso. E a mesma coisa as profecias. Será que é tão fácil assim, ou você são servos de Deus usados para um plano de Deus, para algo muito específico? Eu creio na profecia, não todas, mas Deus já trabalhou na minha vida através das profecias. Não tenho como eu negar esse dom, negar essas obras que manifestaram na minha vida. Então é importante que você entenda esse contexto, entenda essa decência, essa prudência, mas não negue o poder de Deus na sua vida, na vida da sua igreja. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aguardamos a sua participação com sugestões para próximos vídeos. Tchau!